Glória a Deus, aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus mais uma vez seja abundantemente derramada sobre a sua vida, sua casa e sobre a sua família nessa manhã de quarta-feira, dia 28 de setembro, amém? Hoje é quarta-feira, muitas das nossas células se reúnem hoje. E quero já declarar em nome de Jesus que você vai ter uma célula abençoada, você vai ter um dia abençoado nessa manhã. Você já está com o seu café? Eu esqueci de pôr o café na xícara aqui, vou pegar aqui agora, café novinho, acabou de fazer, cheirando aquele cheiro bom de café. O meu é sem açúcar, lembra disso, quero ficar te constrangendo aí não, mas enquanto eu vou falando aqui com você, faz o seu café aí, ou se você tem aquelas máquinas de fazer café expresso também, uma delícia, faz aí. Mas qual que é o nosso objetivo aqui, pastor? É falar de café? Claro que não, o café aqui é só pretexto nessa manhã para a gente poder estar conversando, o nosso pretexto aqui, ou o nosso motivo é sempre através de um gole do café, você ativar a sua fé. Amém? Deixa eu fazer o meu gole aqui nessa manhã. Ele está bem mais quente do que o de ontem. Delícia. E olha só, nós começamos a falar de Abraão, não é? Abraão é um exemplo, irmãos, muito parecido conosco. Você vai perceber que as histórias de Abraão são muito parecidas com as nossas histórias ao longo do dia a dia. Sabe, eu gosto de estudar Abraão, porque Abraão para mim é esse exemplo de como Deus lida conosco pela graça. Porque Abraão errou muito. Eu sei que quando a gente fala assim, Abraão, tudo, a gente pensa assim, Abraão é o pai da fé, o grande exemplo e tudo, o homem de Deus. E tá certo, mas você sabe, o começo da vida de Abraão, ele errou muito, o que me faz ficar com uma boa expectativa ao meu respeito, Porque Abraão, mesmo errando, do tanto que errou, Deus ainda pôde usá-lo. Então há esperança para mim, há esperança para você. Ontem eu falei para você, sabe, já o chamamento de Abraão, ele já errou, Era para deixar parentela e era para ir até a terra que te mostrarei, mas ele não obedeceu, ficou no meio do caminho, Deus teve que vir chamá-lo de novo, E o erro dele, olha que interessante, o erro dele não foi impedimento para que Deus cumprisse o propósito na vida dele, não é? E aí, continuando aqui em Gênesis capítulo 12, você vê que Deus chama Abraão uma segunda vez, e aí você pensa, não, agora Abraão vai responder, agora Abraão vai avançar, vai dar a resposta certa. Mas sabe, por incrível que pareça, não. Vai vir um teste aqui na vida de Abraão. Você sabe, testes existem, testes fazem parte da vida. Deus não tenta ninguém, mas testes de fé, isso pode acontecer. Deus tinha falado o que para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. A vontade de Deus é que Abraão ficasse na terra de Canaã. E Deus tinha falado para Abraão que iria abençoá-lo, e fazer dele pai de multidões. Então, você sabe, Abraão deveria crer que não morreria. Abraão deveria crer na palavra de Deus. E aí você vê um teste que vem na vida de Abraão. Porque a Bíblia diz ali no Gênesis 12, a partir do versículo 10, que havia fome na terra. A fome foi um teste. Sabe, talvez nesses dias de pandemia ainda, você tem passado testes financeiros, talvez, na sua vida. A fome, olha para você ver, a crise financeira estava aqui também desde os dias de Abraão. Era um teste para ele. Deus queria que Abraão ficasse na terra, mas ele errou. Olha para você ver de novo. Abraão pisou na bola. Abraão, ao invés de crer que Deus iria supri-lo, ao invés de crer que Deus iria cuidar dele na terra que Deus tinha falado para ele ficar, ele desceu para o Egito. Sabe, descer para o Egito nunca é algo bom na Bíblia, porque o Egito é o símbolo do mundo. Então já faço a advertência para você nessa manhã, não desça para o mundo, Não coloque a sua confiança nas coisas do mundo.
Foi Ele quem te chamou. Quem te chamou tem condição de te suprir. Mas, então aqui você já tem mais um erro de Abraão. Abraão desceu para o Egito. Agora olha, como que Deus lida com Abraão? É pela graça, mediante a fé. Como que Deus vai lidar com você também? É pela graça, mediante a fé. Sabe, se Deus fosse lidar com Abraão aqui, baseado no merecimento de Abraão, ele já merecia morte, ele já merecia punição, já merecia condenação aqui. Porque ele acabou de errar mais uma vez. Abraão errou e pisou na bola. E aí a Bíblia diz que quando ele estava chegando no Egito, ele ainda foi covarde. Porque ele falou para Sara, sua mulher, né? Ele falou, olha, se alguém perguntar, porque Sarai era boa de aparência, ele falou, se alguém te perguntar, você não vai dizer que é minha esposa, diga apenas que é minha irmã, senão eles vão me matar. Então olha, ele já errou porque foi para o Egito. Agora ele está tendo uma atitude covarde, né, de não assumir que Sarai era esposa dele. Estava com medo ali, né, por conta da esposa. Além de que tem um terceiro erro aqui, né, de que é uma meia mentira, não é? Ele estava de certa maneira mentindo, sabe, irmãos? Se Deus fosse lidar com Abraão baseado no merecimento, estava ruim, né? Estava tudo ruim. Abraão teria um problema. Mas como que Deus lida conosco? Como que Deus lida com você? Lembra? É sempre pela graça, mediante a fé. É sempre pela graça, mediante a fé. Sabe, é impressionante essa história, porque eu estou te mostrando como que Abraão errou. Ele errou por ter ido ao Egito, ele errou ao ser covarde, ele errou ao mentir. E sabe, a Bíblia diz que quando ele vai lá para o Egito, realmente aconteceu, né? Os príncipes ali viram como Sarai era formosa, né? E quiseram levar Sarai para Faraó. Mas você sabe que Deus não permitiu, né, que o pior ali acontecesse. Mas Deus, a Bíblia diz no versículo 17, que o Senhor puniu Faraó com pragas por causa de Sarai, a mulher de Abraão. Uau! Agora olha que impressionante isso. Quem é que está errado na história? Abraão. Abraão é quem está errado. Mas Deus vem tratar com quem? Deus vem tratar com Faraó. Sabe, porque Faraó, Deus não permite que Faraó lide com a graça. Sabe, a Sara é um símbolo da graça. Deus não pode permitir que Faraó trate a graça de qualquer maneira. Mas olha que interessante, quem errou na história toda foi Abraão. Mas você vê Deus vindo repreender Abraão? Não. Por quê? Porque Deus está lidando com Abraão pela graça, mediante a fé. Sabe, quem foi que entrou no problema? Olha que interessante isso daqui. Quem foi que entrou no problema? Foi Abraão que entrou por si só? Ou foi Deus que colocou Abraão no problema? Foi Abraão que entrou no problema. Deus não mandou ele ir para o Egito. Foi Abraão que, por sua vontade e escolha, se colocou nesse problema, nessa enrascada. Aqui você vê como Deus é gracioso, como Deus é bom. Porque até nos problemas que você entra, até nos problemas que você tem, que é resultado das suas escolhas ruins, até nesses problemas Deus é gracioso e Deus te ajuda. Aqui nós temos qual descrição? Deus é quem interviu, Deus mandou as pragas para Faraó, Deus até mesmo falou com Faraó. Para quê? Para que o Abraão fosse salvo. Então olha que interessante, olha que interessante. Isso, você tem essa descrição da graça mediante a fé. Porque se for olhar o merecimento, Abraão não merecia ser salvo disso. Abraão merecia condenação, merecia erro, não é? Mas Abraão foi salvo de um problema que ele mesmo entrou. Por quê? Porque Deus lida com a graça. Deus lida com a graça. É pela graça mediante a fé. Sabe o que é mais impressionante nessa história? É que no final, irmãos, aqui deixa eu achar o versículo. Ok, aqui no versículo 16. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Sabe, deixa eu falar algo absurdo aqui, presta atenção.
Não estou dizendo que você tem que sair pecando e errando, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas eu estou dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Abraão pecou, Abraão errou, mas por causa da graça, sabe, Deus vem, ajuda Abraão a sair da situação que ele mesmo entrou e no final ele ainda saiu próspero. Ele ganhou ovelhas, ele ganhou jumentos, bois, escravos, escravas, camelos. Olha como a graça de Deus superabundou na vida de Abraão. Por quê? Porque tudo que Deus faz é pela graça, mediante a fé. Então você vai começar o seu dia hoje, essa quarta-feira, confessando isso. Não sei qual problema você está envolvido, e certamente foi você mesmo, bem provável, que teve alguma escolha errada e você está envolvido nesse problema. Mas você vai apenas crer na bondade, no cuidado de Deus por você. Deus vai te tirar dessa situação e no final você ainda vai ver provisão da parte de Deus sobre a sua vida, assim como foi aqui na vida de Abraão. Amém? Esse foi o gole de café para ativar a sua fé nessa quarta-feira. Deus te abençoe.